Agora em emergência. Acabamos de ouvir vários tiros e crianças gritando. Parece que está bem aqui fora. Alguém viu alguma coisa? Não. Não conseguimos ver nada. Nós estávamos perto da janela. Agora, a 24 quilômetros a leste da movimentada Seattle, Washington, um homem sai do seu condomínio. Enquanto ele entra na garagem do condomínio, ele ouve algo que parece fogos de artifício. Ele se vira e percebe que isso não é uma comemoração, é uma ameaça à sua vida. O instinto de Baron Lee é fugir, mas não há tempo e nem para onde correr. Lee tenta se proteger com a porta do carro, mas não adianta. Um homem de moletom com capuz o segue ao redor da porta e atira 2 vezes. Lee cai no concreto e fica em posição fetal, enquanto seu agressor dispara mais 7 tiros. Depois, o atirador foge e deixa o gerente de vendas de 48 anos sangrando no chão. Felizmente para Lee, ele não era o único saindo pela porta naquela manhã. Diversas pessoas próximas ouviram os tiros e ligaram para o 190. 190, emergência. Acho que ouvi 7 tiros e alguém grita lá fora. Moro em um condomínio e acabei de ouvir possíveis tiros. E nós podemos ouvir gritos. Parece estar na frente do centro de atividades. Acabei de ouvir 7 tiros e vi alguém correndo com um moletom verde e algo verde na mão. E... sim, tem alguém no chão. Lee foi baleado 9 vezes no braço, perna, tronco e quadril. Ao chegarem, os socorristas encontram Lee inconsciente e controlam o sangramento com 3 torniquetes. Antes de levá-lo ao hospital em Seattle, Lee acorda e descobre que os investigadores querem falar com ele. Detetives entram no quarto do hospital e perguntam: "Você tem inimigos? E você viu quem fez isso?" Lee diz à polícia que viu o atirador, mas não o reconheceu. Ele era jovem, entre adolescente e início dos 20 anos. Branco, cabelo escuro e cacheado, 1,60 e 8 metros moletom cinza e luvas. Ele mirou em Lee, se aproximou por trás e o atacou de surpresa. Um completo estranho. Nenhum dos que ligaram para o 190 o reconheceu também, mas eles puderam descrevê-lo para os investigadores. A pessoa que atirou neles usava um moletom cinza, com o capuz levantado, luvas de cozinha verdes e pegou o cartucho da arma enquanto fugia. E você se lembra de como era o cara? Sim, um rapaz jovem, branco, moletom cinza. E ele tinha algo verde na mão, como se estivesse segurando a arma com um saco plástico. Uma das pessoas que ligou até deu à polícia uma descrição do que ela acreditava ser o carro de fuga. O carro parece ser um Camry, novinho, cinza escuro, e ainda está com a placa da concessionária Burian Toyota. Ok. A dúvida agora é: quem quer que o gerente de vendas de 48 anos, Barão Lee, esteja morto? A pena é a morte. Tire seu homem daqui imediatamente. Vou pedir para meu advogado ligar para você. Inacreditável. Por volta das 23h30, na noite do tiroteio, os detetives começam a vigiar uma pessoa de interesse. E, imediatamente, a investigação deles os leva a focar em um jovem que eles acreditam ter a resposta para si na pergunta deles: Joseph Good, de 17 anos. Mas só em outubro, 3 meses após o ataque, que os investigadores se sentam com ele cara a cara. Quer começar pela ordem cronológica? O que deseja fazer? Ah, sim, é verdade. Você mora aqui há muito tempo? Sempre. Já morei em lugares como Vale Aterrado, mas sempre bem perto. Você é de Monte Vernon. Colocou seu pai na lista, não foi? Sim, minha mãe mora no West Side. Certo, você passou um tempo com os dois de novo. Acontece que ninguém reconheceu Good quando o tiroteio aconteceu.
porque ele não é de Bellevue. Good é de Mount Vernon, uma cidade a mais de 1 hora ao norte. Seria um caminho longo e estranho para um tiroteio aleatório em uma manhã de sexta-feira. Não, os investigadores tinham a sensação de que não era esse o caso. Sim, nós somos de Bellevue. Sabe por que estamos falando com você hoje? Tudo certo? Então, em julho, por volta do dia 10, tivemos um incidente em Bellevue, com o qual você pode ou não estar familiarizado. Eu não sei. Houve um tiroteio em Bellevue, uma pessoa foi baleada. Então nós fomos lá e investigamos isso. Durante a investigação, encontramos um veículo. Gostaria de saber se você o reconhece. Na verdade, antes mesmo de chegar a isso, eu não sabia. Você reconhece essa pessoa? Sim, esse é meu amigo, Quincy Mendes. Também tinha 17 anos na época e era morador de Mount Vernon. Mal sabe Good que os investigadores já investigaram seu amigo. Na noite do tiroteio, a equipe de vigilância do Departamento de Polícia de Bellevue foi direto à residência dele. Lá, os policiais avistaram 4 veículos que estavam registrados no endereço de Mendes, incluindo uma caminhonete Ford F-100 e 51 Toyota Camry. Mas não era o Camry prata que um dos chamadores do 911 descreveu. Esse era o carro do Lee. A placa Toyota de Burien é da concessionária, onde ele trabalha como gerente de vendas. Na manhã de 10 de julho, Lee ia entrar no carro para ir trabalhar quando Good supostamente disparou o primeiro tiro. Debaixo do Camry de Lee, a polícia encontrou o que parecia ser um pequeno dispositivo de rastreamento sistema de posicionamento global. Claro, Lee não colocou aquilo lá. Outra pessoa colocou. Possivelmente Gu. Ou talvez alguém levando Gu até onde Lee certamente apareceria naquela manhã. Além disso, na garagem havia, você adivinhou, câmeras de segurança. A polícia analisou as imagens para confirmar o relato das testemunhas. Um jovem de moletom cinza e algo verde nas mãos correndo para fora da garagem apenas segundos depois do tiroteio. E as câmeras também capturaram outra coisa. O veículo em que Good saiu não era o Toyota de Not Lee, mas sim uma caminhonete Ford com outro jovem no banco do motorista. Ele saía com Quincy às vezes, só de vez em quando. Já foi de carro com Quincy até Bellevue. Não lembro. A gente saía muito. Não sei o que aconteceu. Só não saímos mais juntos na cidade, só às vezes bem menos que antes. Quando vocês deixaram de sair juntos? A gente ainda sai junto, só que não muito. Aconteceu alguma coisa importante? Você fez algo que talvez te fez parar de querer sair com eles? Acho que não. Então, como eu disse, quando tivemos aquele tiroteio em Bellevue, depois que voltamos, encontramos este veículo entrando em um posto de gasolina em Bellevue. Reconhece essa caminhonete? Mais ou menos, entendeu? Eu e você não sabemos. Eu não tenho certeza. Sim, claro. A polícia tinha quase certeza. Outras testemunhas alegaram ter visto a mesma caminhonete circulando pelo condomínio na manhã do tiroteio. Eles tinham a caminhonete nas imagens de segurança do apartamento e conseguiram encontrá-la novamente nas imagens de segurança de um posto de gasolina, voltando para Mount Vernon, onde os meninos moravam. Os investigadores rastrearam a placa até o pai de Quincy Mendes, no endereço onde o veículo estava na noite de 10 de julho. Quando descobriram que Mendes e Good eram amigos, todas as peças começaram a se encaixar. Bem, quase todas. Na manhã em que voltou de Bellevue, você disse que parou no posto de gasolina. Isso foi em Bellevue ou próximo? Perry, perto de Bellevue, provavelmente. Não que eu saiba, eu realmente não sabia onde eu estava. Ok, tudo bem. Você não conhece Bellevue muito bem. Não, quero dizer, eu trabalhei lá em cima, em uma pista de patinação no gelo. Eles deixaram minha irmã me ajudar a conseguir um emprego lá. Pista de patinação no gelo. É, Bellevue. Fazem isso em todo lugar. Aquela do parque, sim. Você se lembra onde você abasteceu? Ou que tipo de posto de gasolina era? Claro, eu me lembro.
Você se lembra de abastecer antes de voltar? Sim. Ok. Vocês comeram ou pararam em outro lugar? Não. Você saiu do caminhão além de ir para abastecer? Meu caminhão estava dando problema? Desci, verifiquei o fluido e outras coisas. Ele estava estranho, mas conseguimos chegar em casa em segurança. Você lembra do José saindo do carro outra vez? Disso não me lembro. Eu acordei e ele estava na caminhonete. Ele ficou comigo o tempo todo. Mas quando você estava em Bellevue, quando parou para abastecer ou algo assim, você não lembra dele saindo do carro. Eu saí para abastecer. Acho que ele entrou para pagar, acredito. Sem problema. Ele chegou a se afastar? Tipo, você ficou sozinho em algum momento? Ah, não que eu me lembre. Eu estava bem chapado. Eu só... A única coisa que vinha na minha cabeça era gasolina. E é. Ele ficou comigo o tempo todo. O tempo todo depois do tiroteio, talvez. Mas os investigadores esperam que Mendes explique por quê. Eles pegaram o caminhão do pai dele e foram em direção a Bellevue em primeiro lugar. Os investigadores apresentam as provas. Fotos tiradas das imagens de segurança em Bellevue e Mount Vernon, com data e hora marcadas do dia do tiroteio, 10 de julho de 2020, e mais fotos tiradas uma semana depois, mostram que os dois adolescentes continuavam amigos e tinham acesso ao caminhão. Mendes admite que deixou Joseph em algum lugar no dia 10 de julho. Mendes parou na colina. Good saiu do caminhão e ele ficou esperando. Mendes disse aos investigadores que estava chapado de cogumelos. E sua memória está confusa, mas ele sabe que ficou no carro. Quando Good desceu, onde o deixou? Eu estava numa colina. Tipo, indo para outro lugar, indo para algo que parecia uma quadra de tênis. Por que você foi lá? Porque eu só estava estacionado lá. Ele disse, encosta aí, e ele falou tipo, eu quero dar um soco, beleza? E eu só fiquei lá parado. Ele falou, eu já volto, só vou dar uma caminhada. E eu disse, tá bom, eu vou ficar aqui, porque eu realmente não quero gastar mais gasolina. Então eu só fiquei lá parado, ouvindo música no meu celular, jogando, esperando por ele. Nada. E então, finalmente, eu pensei, ok, reconheço um caminhão? Sim, esse é o meu caminhão. Você está vendo a data ali embaixo? Na verdade, está meio ao contrário, mas é meio irônico. Ontem, a data está invertida, com o mês no meio. O 10 aparece no meio também. Mesmo que, se aquilo fosse 7 de outubro, teria sido ontem, mas obviamente você não estava lá ontem. É 10 de julho de 2020. Ok, essa é minha caminhonete, então era ela entrando nesse estacionamento. Então é bem ali, perto daquele morro que você estava falando. Então eu estacionei o carro bem aqui. E aí eu fiquei ali, deixando os carros passarem e tudo mais. Quando desligo meu caminhão, ele faz uns barulhos, verifica o capô e tudo. É. Então você entrou aqui, estacionou, na verdade entrou, depois saiu e dirigiu. E aí foi estacionar daquele lado da colina. E depois que você estacionou, José passou andando. É. Mas Mendes ainda está hesitante em contar toda a verdade até que os investigadores lhe apresentem uma prova. Ele nunca esperava seu próprio telefone. Então eu encontrei essa imagem no seu telefone, no meu telefone. Veja, nós temos a capacidade de emitir mandados para a Apple e podemos obter informações dele. E tudo o que você faz no seu telefone vai para a nuvem. Você sabe o que é a nuvem, certo? Essa foto estava no seu telefone? Era uma captura de tela? Foi tirada às 12h05 no dia do tiroteio. Ok, é. Então o tiroteio acontece às 8h24. Você dirige de volta para Mount Vernon e às 12h05 você pesquisa sobre esse tiroteio. E você faz uma captura de tela disso. E então você a apagou e colocou na sua pasta chamada Exponent, que foi onde eu a encontrei. Na manhã seguinte, às 5h05, você tirou outra captura de tela do mesmo. Mídia de notícias diferente. Não tenho essa foto, mas você tirou outra. Estou acompanhando. É assim que sei o que aconteceu lá.
Agora você leva alguém para Bellevue cometer um crime e depois traz essa pessoa de volta de Mount Vernon, certo? Então você quer cometer mais crimes mentindo pra gente? Sobre qual foi o seu envolvimento nisso, ou o que você sabe sobre isso, ou o que ele disse pra você. Eu não sei muito sobre isso, mas o que Joseph te contou? Nada. Ele só me disse para ir para Bellevue. Ele foi, fez o que tinha que fazer. Daqui a pouco, ele voltou. Eu estava chapado de cogumelos. Ele simplesmente começa a dizer, temos que ir. E ele fica ele fica falando, olha as notícias quando chegar em casa e tal. E eu fiquei tipo, por que isso? E aquilo? Ele disse, só faz isso. E eu falei, tá bom? Então José te disse para olhar as notícias para ver o que aconteceu. Você sabia que o José tinha uma arma? Já viu ele armado? Ah, não. Ok, não minta pra mim. Você já viu José com uma arma? Provavelmente, quando eu estava chapado de cogumelos. Já viu o José atirando com uma arma? Ou vídeos dele no Snapchat fazendo isso? Snapchat? Sim, Snapchat. Não atirando com uma arma. Você nunca viu um vídeo do José atirando de novo, porque ele te enviou um no dia 13 de julho. Eu não recebi nenhum vídeo. Eu prometo que posso ir lá pegar. Eu tenho no meu laptop. Mostra aí. Eu não recebi. Ele não me mandou nada. Não estou atirando com uma arma aqui. Só estou atirando com uma arma lá fora. Atirando na encosta, numa estrada de cascalho. Ah, provavelmente. Bem, você acabou de dizer que nunca viu ele com uma arma? Quer dizer, sim, a gente já atirou com armas na casa dele. É do pai dele. Que tipo de armas? Calibre 12. 1.22 pequeno e uma carabina. E pistolas. O pai dele tem uma grande. Isso é tudo que eu sei. E então Joe com uma pequena. De volta à sala de interrogatório com Good, os investigadores esperam que ele confesse toda a verdade assim que vir as fotos dele mesmo na caminhonete de Mendes. Já andou na caminhonete do Quincy antes? Quando foi a última vez que você esteve na caminhonete dele? Eu não sei. Ela está quebrada faz tempo. Acho que foi alguma coisa com a embreagem, acho que quebrou, parou de funcionar. Você sabe há quanto tempo isso aconteceu? Faz muito tempo. Eu não tenho certeza exatamente. Então, tudo bem. Então tem aquela foto ali. Isso parece mais claro? Não, nada. Posso ter uma atenuação antes de responder tudo? Sinto que já estou fazendo isso. Tudo bem. Os investigadores ainda não vão conseguir uma confissão dele. Mas talvez eles não precisem disso agora que as alianças mudaram. Como disse, já vi todos os Snapchats, tenho tudo. Por isso, sei que vocês estavam lá. E o que aconteceu? Sim, entendo isso. Ok, então essa é a sua chance. O que José te contou? Ele só me disse que eu tenho que falar qualquer coisa, basicamente ser honesto com você. Então ele te contou que eu vi, eu mandei mensagem pra ele, mano, o que a gente fez? Blá blá blá. Ele disse, para não se preocupar, que eu ficaria bem. Eu falei tipo, mano, não tá tudo bem, por quê? Eu tava chapado de cogumelos e tal, e depois disso eu fiquei surtando. Eu não sabia o que fazer. Eu realmente fiz isso. É algo sério. Ele realmente se aproveitou da sua amizade ao te envolver nisso. Como ele te convenceu a ir para Bellevue? Topei na hora, estava chapado de cogumelos e me sentindo ótimo. E ele só ir para Bellevue. Eu tipo, mano, eu não quero. Quer dizer, no começo eu não queria, e depois eu estava chapado de cogumelos. Tipo, mano, quem liga? Vamos só ir, você vai ficar bem, isso e aquilo. Eu pago tudo. Eu fiquei tipo, tá bom, acho, e a gente foi. Eu não sabia o que ele tinha feito. E quando ele me disse para ver as notícias depois, eu vi. Eu vi aquela vadia indo para cima dele. Eu realmente não fiquei com ele depois disso, depois. Por isso vocês não são mais melhores amigos. Sim. Os detetives já têm experiência suficiente para saber que, quando há uma briga entre pessoas envolvidas em um crime, uma delas fica mais propensa a cooperar. Good pediu um advogado.
Mendes começou a confessar. Agora, a investigação depende de um último detalhe: a conexão entre os dois adolescentes de Mount Vernon e Baron Lee, o gerente de vendas de carros de 48 anos de Bellevue. O que os três homens tinham em comum, se é que tinham? Como os investigadores logo descobrem, a pergunta não é o que, mas quem. Alguém mandou ele fazer isso, certo? Ele recebe e te paga uma parte por ser seu motorista, certo? Beleza. Então, de onde isso vem? Eu não sei. Você não tem ideia de quem seja? Ele já falou com mais alguém sobre isso? Ele não conversou com mais ninguém na sua frente. Ao voltar ao carro, ele falou com alguém? Ele só falou sobre o cara, esse cara, só isso. Ele não disse mais nada. O que ele disse sobre o cara? Ele só falou tipo, esse cara aqui. Eu falei, e sobre ele? Ele falou, precisamos dele no vídeo. Ele falou, precisamos repetir o que ele disse. Não gravei, descarrega o clipe. O que isso significa para você? Achei que ele ia acabar com ele, mas... Vamos dar um fim. Quer dizer, só pra... Eu sei o que isso significa, mas só quero ter certeza de que estou entendendo direito. Deixa claro nos vídeos. Não, é só pra... Quer dizer, você quer dar um fim. Pra mim, isso é matar ele. É isso pra você? Só quero ter certeza de que entendemos igual, porque depois você volta. Pensei que era dar um fim, tipo, tampar a caneta. Não é? E o dinheiro? Que dinheiro? O José falou com você sobre receber, sobre provavelmente 5 mil pra ajudar? Você disse, entre 4 e 6 mil, né? Mais ou menos por aí. O download do telefone, feito pelos investigadores antes da entrevista com Mendes, revelou que Good teria recebido a promessa de 13 mil dólares pelo assassinato de Barão Lee. 13 mil dólares é muito dinheiro, especialmente para um adolescente que trabalha em uma pista de patinação no gelo. Os investigadores suspeitam que um adulto, com acesso a esse tipo de dinheiro, deve estar envolvido. Ou, se não tinham o dinheiro, deviam ter a habilidade de convencer um adolescente de que tinham. Algo que talvez não fosse tão difícil de fazer. Quem Joseph conhece que poderia tê-lo colocado em um trabalho assim? Colocá-lo em um trabalho assim? Quem vai dizer que precisa de alguém para ser baleado? Já sei, vou ligar para Joseph. Esse não, ninguém que eu conheça. Todos os meus amigos são do ensino médio e o pessoal do meu grupo de carros também. Mas eu tenho passado mais tempo com eles do que... Quero dizer, com o Joe, na época era só... Joe, mas ele nunca falou muito da vida pessoal dele. Eu sempre dizia pra ele, você não devia andar com eles, você não devia ficar por perto deles. Ele saía de casa comigo lá pra ir sair com os amigos mais velhos dele. Eu nunca vi eles pessoalmente. Mendes diz aos detetives que Good anda com pessoas suspeitas e pode estar envolvido em gangues. Mas os investigadores não querem focar em um membro de gangue por esse tiroteio. Eles têm outro suspeito em mente. Não é um nome que veio da vizinhança, mas diretamente da vítima deles, Barão Lee. Quando os investigadores perguntaram ao Lee se havia alguém que quisesse vê-lo morto, uma pessoa veio à mente. Sua ex-esposa, Sharon Rose, de 30 anos. Kelly Lee conheceu Kelly em 2008, quando ele morava em Las Vegas, mas eles não se encontraram na Strip. Os dois se conheceram no RuneScape, um popular jogo online de role-playing game com temática medieval. Após meses conversando no jogo, Sharon Rose Kelly e Barão Lee decidiram se encontrar pessoalmente. O casal se casou em 2010 e se mudou para Washington logo depois. Em 2014, eles deram as boas-vindas ao filho. O nascimento do filho deveria trazer felicidade ao casal, mas o relacionamento de Lee e Kelly era tenso e complicado. O filho deles foi diagnosticado com uma forma extrema de icterícia, chamada hiperbilirrubinemia, mas um diagnóstico errado no início levou a danos cerebrais graves. O casal somou dívidas médicas a um casamento já abalado. Em 2015,
Kelly pediu o divórcio e obteve a guarda principal do filho. Lee saiu de casa e a justiça o obrigou a pagar dólares americanos, 6.000 mensais de pensão para Kelly. Em 2017, Lee morava em seu carro, sem dinheiro para as contas e a pensão alimentícia. Kelly, aparentemente, também não podia ficar com a guarda do filho, e os serviços de proteção o colocaram em um lar adotivo. Lee trabalhou duro para se reerguer e, em 2019, recebeu a guarda total do filho. Isso não agradou Kelly, que só podia fazer visitas supervisionadas aos finais de semana. Na noite de 10 de julho, investigadores logo montaram vigilância na casa de Kelly. Eles a seguiram do apartamento dela até um endereço em Mount Vernon, a apenas 3 quilômetros da residência dos Mendes. Coincidência? Os policiais não achavam isso. Você acha que José foi enviado lá para matá-lo, agredi-lo ou atirar nele? Ou o resultado final era que ele não deveria sobreviver? Eu não acho que ele deveria sobreviver. Acredito que sim. A morte dele ou ele sobreviver tem alguma influência no pagamento. Não ouvi nada sobre o dinheiro. Então, aquela conversa sobre você descarregar o pente, onde foi isso? Foi na casa do José. Nós estávamos na caminhonete. Estávamos indo da casa dele para Mount Vernon para pegar a estrada com ele. E ele só falava e falava. Em toda aquela conversa na caminhonete, Mendes afirma que Good nunca mencionou o nome de Sharon Kelly. Sua caminhonete vai até lá. Você dirige por uma área onde alguém é baleado e morto. A pessoa que atira e o mata entra na caminhonete e você volta dirigindo para Mount Vernon. Provavelmente imprimir. Foi o que também achei. Então, o que isso faz de você? Cara do morcego, aparentemente, por estar chapado e fazendo besteira. Você conhece a família Kelly? Não. O nome não te lembra nada, família Kelly. Não conheço a Kels, mas ela é branca e mais magra. De acordo com o depoimento de Mendes e os mandados de busca da polícia, Joseph Good era a ligação clara entre Quincy Mendes e Sharon Rose Kelly. E o dinheiro, isso só fechou o acordo. Eu realmente não fiz perguntas para ele porque eu estava com medo. Eles te ameaçaram? Não. Ele não me ameaçou. Só não queria mexer com ele, independente do que tenha feito. Pensei sobre isso. No início, eu estava entrando em pânico. E depois, eu fiquei tipo, bom, quero dizer, se eu estou. Se ele disse que ia me dar dinheiro, pensei, posso ajudar meus pais, já que estamos passando aperto. Mas você também quer um carro novo, né? Achei que queria usar parte do dinheiro para isso. Então, você vai se arriscar para que eles o ajudem. Good contratou Mendes como motorista de fuga por $5.000 após a polícia informar que Kelly ofereceu $13.000 diretamente a Good. Tudo o que ele precisava fazer era atirar e matar o ex-marido dela, Barão Lee, em meio à disputa de custódia que eles estavam enfrentando. Com dados do telefone e rastreador sistema de posicionamento global que Kelly teria colocado sob o veículo de Lee, a polícia acredita que o ataque foi cuidadosamente planejado por um longo período. Estava com medo, sem saber o que fazer, e não queria contar aos meus pais. Um mandado policial afirma que o rastreador sistema de posicionamento global foi comprado de uma empresa de segurança por Sharon Rose Kelly. Kelly, supostamente, forneceu as informações do site para Good, para que ele pudesse acessar e encontrar a localização do veículo de Lee, onde ele tinha certeza que estaria em 10 de julho antes de ir para o trabalho pela manhã. Good encaminhou para si mesmo o link do site em 28 de setembro de 2020 e acessou a conta na noite anterior ao tiroteio. Na investigação, a polícia descobriu que Kelly comprou o rastreador em 2015, mesmo ano em que pediu divórcio de Lee. Os dados do dispositivo indicam que ele foi encontrado primeiro na casa de Kelly antes de aparecer em Bellevue, o que confirma que estava preso ao Toyota Camry de Lee. Durante busca na casa de Kelly,
A polícia achou um celular pré-pago, $300 um passaporte e um revólver calibre .38 carregado. Não está claro o que Kelly planejava, mas mensagens com Good mostram que ela estava decidida a manter seu plano inicial. Dados telefônicos mostram que Kelly contatou Joseph Good semanas após o ataque a Barão Lee, dizendo que ele só seria pago ao concluir o trabalho. Lee e Kelly, ao que parece, são igualmente resilientes. Barão Lee afirmou a diversos veículos de mídia que acha que Kelly não tinha só ele como alvo. Barron suspeita que Kelly talvez planejasse um esquema para esgotar o fundo fiduciário do filho criado anos antes, para cobrir despesas médicas futuras. Não há evidências documentadas de que Kelly tenha planejado fazer mal ao filho, como Lee afirmou publicamente. Registros policiais apontam que só havia um passaporte no cofre da casa de Kelly. Levantando a dúvida, ela planejava fugir sozinha? E se for esse o caso, o que isso significaria para seu filho de 6 anos, Sharon Rose Kelly? Joseph Good e Quincy Mendes foram presos em 8 de outubro de 2020 e acusados de tentativa de homicídio premeditado em primeiro grau e posse ilegal de arma de fogo em segundo grau. Em 2023, Sharon Rose Kelly se declara culpada e é condenada a 13 anos de prisão. Joseph Good se declara culpado e é condenado a mais de 12 anos de prisão. Quincy Mendes, o motorista de fuga que ajudou a resolver o caso, também se declara culpado. Ele recebe a sentença mais branda, mais de 8 anos em um centro de detenção juvenil.